Que bom ter você aqui conosco em mais um programa. Eu sou missionária Mariana Felipe Eu sou a psicóloga Isabel Xavier, Eu sou a pastora Isabel Montella. e junto nós somos mesa que cura. É. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Já quero dizer para você, ative o sininho para que no próximo programa você seja alertado a estar conosco e convide mais alguém para experienciar à mesa o nível de transformação a ser liberado através desse programa. Queridos, estamos no programa super. Fala, Bel. A gente nem gosta de fazer isso, né? A gente nem Nem gosta. gosta. Diga. Vamos falar a verdade, temos temas preferidos, né? Temos. Não sei se é preferidos, mas É o que mais rende. sugestivos. O que mais rende de informações. E nesse tema de hoje nós vamos falar sobre rótulos e identidades. Quem nunca, né, pastora Isabel? Uhum. Quem nunca ficou nesse impasse entre Verdade. estar sendo transicionado pelos rótulos ou estar sendo transicionados pela identidade? Porém, o que vai dividir e diferenciar aqui é o que nós vamos te perguntar agora. Você está sendo movimentado por bênçãos ou por rótulos? Você está vendo a sua vida, né, como uma bênção ou como se tudo aquilo que você faz fosse um fardo? Meu Deus, muito forte. Existem mulheres assim, né, que reclamam de tudo que faz, está sempre sobrecarregada. Não estamos dizendo que você não faz muitas coisas e não tenha muitas atividades. Mas o que a gente quer priorizar hoje é a prioridade. É isso aí. Né? A sociedade tem falado para gente, né, trago essa palavra prioridade no plural, prioridades. E quando a gente coloca a palavra prioridade no plural, ela perde o significado dela. Porque prioridade só existe uma, e nós queremos falar sobre isso com você hoje. Sendo assim, se você tem dado prioridades a muitas coisas na sua vida, significa que você não está dando prioridade a coisa nenhuma. Porque você está tirando a importância daquilo que deveria ter importância para que você não carregasse esse fardo tão pesado que provavelmente você deve estar carregando. E é isso que nós queremos falar nisso hoje. Existem pesos, né, pastora Isabel, que não são físicos, mas são extremamente emocionais e também, né, trazendo para a nossa vida, espirituais. Como lidar com esses pesos e como identificá-los na nossa caminhada? Como uma mulher identificar que o peso que ela está vivendo, o que ela está passando, não é somente algo do seu dia a dia, mas é ocasionado por excesso de informações que ela está vivendo? Sim, Mari, essa pergunta tua é muito interessante. Eu consigo entender que quando nós temos conhecimento da nossa identidade, nós nos posicionamos como a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, ela administra, mas ela faz isso com sabedoria. Então não se torna uma carga pesada, não se torna uma sobrecarga. Por quê? Porque ela delega algumas coisas, Uhum. ela está ali no comando, no controle, e ela dá, eh, ela consegue, né, na verdade, resolver questões. E é interessante, né, quando a gente lê, que a gente vê que ela é honrada pelo filho, honrada pelo esposo, porque é uma mulher ativa, é uma mulher que faz muitas coisas, mas eu entendo que é uma mulher que é também submissa, porque a identidade dela nos mostra isso. Se nós lermos o texto, nós vamos entender que não é uma mulher que ela reclama daquilo que ela faz, Uhum. mas ela faz muitas coisas. Uhum. E se nós formos olhar para o nosso dia a dia, nós também vamos identificar isso, que nós fazemos muitas coisas. Sim. Isabel, Mariana, Uhum. né? Você viaja, você atende ao público, aos seus clientes. Eu cuido da igreja, cuido da casa. A gente faz muitas Uhum. funções, exerce muitas funções. E é claro que a gente também se cansa, mas é um cansaço diferente. Quando você está fazendo a obra de Deus, seguindo uma direção, seguindo um norte, e você está debaixo da proteção do Senhor e submissa a aquela autoridade que no lar é o marido, na igreja são os nossos pastores, Uhum. né? No nosso Com ambiente de certeza. trabalho, os nossos chefes, os nossos patrões. Então, quando nós temos essa percepção da nossa identidade, quem nós somos, nós vamos
funcionar, será que eu posso usar Vamos esse dar termo? conta de tudo. Vamos funcionar bem, vamos dar Sim. conta, não como uma mulher maravilha, Uhum. não é isso que nós estamos falando aqui, mas nós vamos dar conta como uma mulher sábia, uma mulher comum, mas que busca em Deus sabedoria para exercer todas essas multitarefas. É porque quando a gente está submissa a essa palavra, a esse direcionamento, a gente não vê como peso, a gente tem a Exato. sensação de dever cumprido, Exatamente. né? Isso. E Deus nos Uhum. capacita, né? Sim. Nós também temos que entender isso, né, Mariana? Há uma capacitação Uhum. de Deus quando é a mesma coisa. Você dá um direcionamento a um filho. Quando aquele filho segue aquela orientação, você não fica feliz? Com Eu certeza. fico feliz. Eu não tenho filhos, mas eu vou te falar onde está Mas minha você satisfação. tem Aquela roupa no filho. varal, toda lavadinha, estendida, aquela casa limpinha. Aí o filho Uhum. faz direitinho, segue, né? Segue as regras, né? Que a gente Sim. dita. Você se sente bem. Eu penso que é o mesmo sentimento que Deus tem para conosco quando ele vê. Ali vai uma mulher, tá atarefada. Às vezes a gente está atribulada, fica mesmo. Uhum. Mas a gente vai Muitas dando vezes. conta, a gente vai dando conta, Mariana, porque não é só na nossa força. E quando a gente entende que a gente está sobrecarregado, porque às vezes a gente também fica, vamos ser, né, bem Honestas. honestas aqui, Sim. a gente também fica sobrecarregado. O que nós temos que fazer? Uma decisão inteligente, parar e analisar. Eu posso dar continuidade a isso? Está me estafando, está me exaustando, talvez exaustando não seja nenhuma palavra correta, mas está me trazendo exaustão, eu estou ficando demasiadamente cansada. Então a gente tem que parar e analisar, Uhum. porque não é que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo a tempo e a hora. Eu mas acho posso também, fazer o que eu pastora, posso. se está atrapalhando né? o meu desempenho na minha prioridade, Sim, né? verdade. Então, E a prioridade também de nós nos vermos bem. O sim, nosso bem-estar, que eu acho que é muito importante. sim. Porque existem mulheres que elas fazem tudo para todo mundo e esquecem delas. Mas a nossa prioridade é o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sim, Isso aí. isso aí. E as Tá demais lá, coisas você não acrescentadas. acrescentadas. O que eu percebo é que a pastora falou uma frase ali muito linda, que ela falou sobre o cansaço. E aí a gente precisa entender. Na verdade, o ser mulher, queridas, já é algo muito especial criado por Deus. Porque essa função de fazer múltiplas funções cabe a nós. Porque não sei se você já percebeu, mas o homem não consegue dar Não conta consegue. de tudo ao mesmo tempo. Isso. Isso é algo que Deus colocou e embutiu na mulher. Verdade. Mas quando entender que os rótulos que nós carregamos sai do cansaço e entra na sobrecarga. Uhum. Porque cansaço, todo mundo Todo mundo pode cansar. E a Bíblia vai dizer: vem a mim os que estão cansados E sobrecarregado. e sobrecarregados. Diogo, Mas né? quando que a gente vai diferenciar? Porque o próprio Jesus diz que há uma diferença Sim. sobre o cansaço e sobre os sobrecarregados, não é, Isabel? E aí isso me chama atenção. Me chama atenção, pastora, porque eu penso assim: tem muita gente ficando sobrecarregadas porque elas estão sobrecarregadas mediante aos rótulos sociais que elas estão carregando. A forte, a que faz tudo, sempre sorridente, a mãe maravilha, a mulher especial, só ela sabe fazer, só ela sabe agir, só ela sabe se manter, e isso ela vai sobrecarregando. Ela não está vendo, mas a bagagem dela, a mala dela está exaustiva, a ponto dela não conseguir mais suportar aquele peso. Mas eu percebo, pastora, que isso não está atrelado a cansaço, porque cansaço é uma coisa. Eu estou vendo que elas estão, nós ficamos sobrecarregados. Por quê? Porque nós estamos carregando bagagem demais nas nossas malas que não deveria. E aí eu queria perguntar para Isabel. Isabel, quando perceber quando a sociedade nos adoece com esses rótulos sociais e emocionais que nos faz carregar sobrecargas de coisas que Deus nunca nos deu o direito de carregar? Sim. O problema, Mari, entre a sua vida ser um fardo ou uma bênção, está em como você enxerga as coisas que você carrega hoje. Se você olhar para a sua vida e tudo que você fizer, você vê como um fardo, você vai viver infeliz, né? Então tem coisas que você vivencia hoje que não é um fardo, é uma bênção. Quantas vezes na sua vida você orou pelo que você vive hoje? Você hoje vive
coisas que você orou durante muitos anos da sua vida. E que hoje você tem a possibilidade de vivenciar o que você tem, de ter filhos, de ter uma família, mas hoje é o que você mais reclama. Você reclama da sua casa, você reclama dos seus filhos, você reclama do seu marido. Enquanto você enxergar a vida que você tem hoje como um fardo, você nunca vai estar feliz. Então, olhe para o que você tem hoje como uma bênção. É a missão que Deus te deu. E se Deus te deu, ele vai te capacitar. Mas eu quero pegar um gancho aqui com uma coisa que a Mari falou que eu achei fantástico, né? E ela fala que venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? E a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos cansadas e sobrecarregadas, mas nós não estamos indo até Ele. E se nós não estamos indo até Ele, nós vamos continuar cansadas e sobrecarregadas, porque é lá que nós encontramos a recarga. Na verdade, o fim desse texto bíblico vai dizer: "Eu vos aliviarei". E por que que muitas pessoas não estão sendo aliviadas? Porque elas não estão entregando essa bagagem na mão do Senhor, pastora. Eu percebo que essas mulheres existem mulheres que estão sobrecarregadas, vivendo uma vida exaustivas, a ponto de parar, a ponto de desistir, dizer: "Eu não suporto mais". E adoecem. E Adoecidas. perdendo a sua conexão Não, com Deus. e adoecidas na alma, no espírito e no físico. Porque existem mulheres que estão adoecidas no seu Sim. físico, porque elas estão sobrecarregadas de coisas que elas não se libertaram emocionalmente e espiritualmente. Sim. Então elas adoecem o físico fica adoecido. Mas por quê? Porque elas não largaram. E são coisas que elas também não querem largar. Porque o texto, como a Isabel diz assim: buscar, pois, primeiro o reino. Então sou eu que tenho que buscar. Eu preciso querer buscar. É a nossa prioridade. Isso precisa ser a sua prioridade. E tem gente que não faz disso a sua prioridade. E se ela não faz de buscar a Deus a sua prioridade, ela não consegue receber em Deus alívio. E quantas Exatamente. pessoas que não vivem esse tempo de alívio? E como lidar? O que falar para essas pessoas, Isabel? Eu vou te falar uma coisa: o seu valor não está no muito agir, no muito fazer. Tem mulheres que acham que elas só vão ser valorizadas, né? Só vão receber aquele elogio se elas fizerem muitas coisas. Eu quero te falar uma coisa: o fazer muito está tirando Deus do centro da sua Meu vida. Deus. Você está perdendo a sua conexão com Deus, o seu relacionamento com Deus por fazer muitas coisas. Por chegar à noite e estar cansada, você começa a orar e você dorme, você não consegue mais conversar, ter uma conversa saudável, porque você está sempre pensando no que fazer. Você faz o almoço e está pensando na janta, né? Você dá uma faxina na casa e está pensando na roupa. Relaxa, né? Tira o seu momento. E não consegue usufruir de tudo aquilo que ela mesma conquistou na caminhada. Exatamente. Tem gente que quer tanto uma casa, aí conquista a casa. Aí eu quero uma casa de 3 andares, né? Aham. Nós estávamos conversando aqui. Quero uma casa de 3 andares, aí ganha a casa de 3 andares, mas aí depois reclama que não tem empregada para limpar a casa de 3 andares. Sim. Aí a pessoa quer um carro de não sei quantos milhões. Mas para ter o carro de não sei quantos milhões, ela precisa trabalhar não sei quantos meses, não sei quantos anos para conquistar aquele carro. Aí, uma vez que conquista o carro, não consegue usufruir do carro que teve. Por quê? Porque você está querendo muito, Tá tudo muito. soberbada. Está Exatamente. soberbada querendo obter tanta coisa e você não está conseguindo gozar e regozijar de nada que você já tem. Tem gente que quer tanto casar e construir uma família, mas não consegue cuidar do marido, cuidar da casa, fazer uma comidinha para o esposo, uma comidinha para o filho, porque você perdeu essa alegria em usufruir do básico, Sim. daquilo que é prioridade. Aí voltamos novamente, daquilo que é prioridade. E aí eu percebo, pastora Isabel, que tem muitas pessoas que estão pegando aquele texto bíblico que Jesus vai dizer aos seus discípulos, né? Aquele que quer vir após mim, né? Disse a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E está fazendo de tudo que alcançou, dessa bagagem que alcançou, a sua cruz. Mas nem tudo é cruz. Nem tudo está atrelado a esse passo. Porque a cruz, Jesus está dizendo, você não pode largar. Mas ele diz também que cada um carrega a cruz que pode suportar. Há um embate, há uma diferença nisso, né, pastora? E quando eu vejo isso, a cruz que tu carrega e a bagagem que tu não consegue suportar, eu consigo enxergar que há uma diferença entre propósito e performance. Tem muita gente performática e muita gente não vivendo o propósito, porque carregar a cruz é cumprir o propósito, mas carregar bagagens além do que eu consiga suportar é viver em performance. Vai ser traumático, Uhum. porque eu começo a me sobrecarregar com coisas que não competem a mim, Uhum. que não diz respeito à minha vida, que não é o propósito de Deus para minha vida. Então isso vai me deixar cansada, exausta, sobrecarregada
E aí entra essa fase da murmuração que é terrível, Terrível. terrível. Você quer ver, a Bíblia fala sobre isso, sobre a mulher rixosa, e compara a uma casa com goteira. É melhor E viver numa casa com é, goteira do que com uma casa acha só. que é melhor viver, e a goteira é algo Chato. chato. Eu não sei se você já Uhum. vivenciou isso, eu já vivenciei. Então, aquela goteirinha ali, ela vai. Se você não tiver Exaustivo. controle, ela Uhum. te irrita. Ira. Então, essa sobrecarga, ela faz com que você vá para um extremo da murmuração. Sim. Aí você perde o propósito. Uhum. Quando você começa a murmurar, reclamar de tudo, você não tem uma identidade de uma mulher sábia, de uma mulher que está ali ao lado do esposo como adjutora, como aquela que está debaixo da mesma missão, aquela que está ali construindo um ambiente também, né, um alicerce junto com o seu esposo e proporcionando à sua família um ambiente saudável, Uhum. porque isso compete a nós, né? A gente falou no programa Sim. anterior sobre pais, papéis, e eu vejo com muita importância o papel da mulher. Essa mulher que se posiciona de forma correta, com sabedoria, Uhum. com equilíbrio, sobretudo. E hoje a gente vê o inverso, né? O outro extremo. Muitas mulheres assoberbadas, sobrecarregadas, desequilibradas, porque querem fazer mil e uma coisas e não estão fazendo o principal, que é estar buscando o propósito de Deus. Então, Mariana, eu entendo o seguinte, que nós devemos, mais uma vez, eu repito, saber quem nós somos em Deus e saber o que é que Deus quer para nós. Uhum. E nós darmos conta daquilo que é possível, porque Deus conhece também os nossos limites. Mas sabe o que eu tô pensando aqui, pastora? Às vezes tem alguma mulher ouvindo a gente agora e pensando, mas se eu não fizer, ninguém faz. E realmente tem algumas mulheres que, se ela não fizer, não tem quem faça. Uhum. Tem mulheres hoje que são mãe e pai, né? Mas eu acho muito interessante que Provérbios 31:14, um dia a gente pode fazer um programa só sobre Provérbios Uhum. 31:14, Provérbios 31, porque é muita É. coisa, e fala que a mulher é como um navio mercante, né? Sim, Que traz o seu pão de longe. tem novidades. A Então, o mercante traz navio novidades. traz novidades, mas ele também traz peso. Sim. Você foi feita para aguentar o peso que você carrega hoje. Uhum. Então, não olhe para a sua vida como se você fosse naufragar. Você não vai. O Deus que te deu todas essas funções, ele vai te sustentar. Eu creio e declaro isso também. Exatamente. Isabel, você falou uma coisa muito interessante. Tem mãe que é mãe e é pai. E aí eu volto novamente. Eu quero bater nessa tecla. Performance ou propósito? Porque Deus não criou a mãe para ser pai e nem o pai para ser mãe. Então, na ânsia de querer mostrar um resultado para uma sociedade, a gente está entrando e vivendo propósitos que não são nossos. E uma vez que eu vivo um propósito que não é nosso, a gente vai viver sobrecarregados. E eu quero falar sobre isso, e queria também, né, a pastora lida muito com isso. A Bíblia vai dizer que o ser humano ele nasce com 3 vazios no seu coração: vazio de pai, o vazio de mãe e o vazio de Deus. Por vezes o de Deus é preenchido, você conheceu Deus na sua infância, né, nasceu num lar cristão. Mas não sei, talvez tenha a mãe aqui, como a Isabel falou, que ela está tentando fazer esse papel na vida desse filho, o papel de mãe e de pai. Só que na tentativa de ocupar esse vazio de pai que está sobre a vida do seu filho, esse vazio da paternidade na vida do seu filho, você está deixando de exercer com qualidade o seu papel de mãe. Porque você está se sobrecarregando. Exatamente. E outra coisa, tentando ocupar um buraco que nunca será preenchido. É Porque importante isso, Mariana. todo Exatamente. buraco que foi feito de pai ou de mãe só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, pastor, eu queria, né, ver isso, porque tem mulheres que elas dizem, não, eu sou pai, eu tenho um prazer, eu tenho um título, meu rótulo, tá estampado no meu peito. Eu fui pai e mãe de fulano, de ciclano, de beltrano. Aí quando você vai ver a vida dessa mulher é uma mulher destrutiva, uma mulher infeliz, uma mulher que deu o sangue, né, praticamente a vida dela inteira para tentar suprir aquela necessidade dos filhos, mas lá no final, aquele filho sempre libera uma palavra que frustra essa mãe. Isabel sabe disso. Verdade. Ela colocou toda a expectativa dela em cima do filho e o filho não devolve essa mesma expectativa porque ela está ocupando um papel que não é dela. E aí eu queria, pastora, que a senhora dissesse como que essa mulher se livra dessas performances, de mostrar para uma sociedade ou apresentar para uma sociedade um papel que não foi o que Deus estabeleceu para ela. Então, Nari, existem situações, e eu creio que a Isabel, quando falou,
ela também pode ter se reportado a isso. Existem situações que a mulher é sozinha, então ela não tem com quem dividir, literalmente, né, a responsabilidade e a carga de tudo que está ali no entorno dela. Então ela muitas das vezes ela é até forçada mesmo, e por não ter também conhecimento, ela acaba fazendo exatamente isso que você colocou. Ela deixa de ser aquela mãe exemplar, com qualidade, de ter um relacionamento com seus filhos, de mãe para Sim. filhos, e ela quer cobrir as lacunas que estão em aberto. Isso, com certeza, vai redundar em problema mais tarde. Ainda que ela ache, não, estou dando conta, sou pai e mãe, meus filhos não têm pai, o pai foi embora, o pai morreu. São tantas situações e, com certeza, a gente tem Várias. essas mulheres que estão nos assistindo, essas pessoas, vão se enquadrar, né, dentro desse contexto. E a gente entende, é uma sobrecarga. Nem sempre, a gente não tem aqui uma fórmula de bolo Não. milagrosa, ó, faz assim que vai dar tudo certo. Mas ao longo da nossa vivência, nós vamos entendendo que nós precisamos estar exatamente nesse papel, cumprindo o que é propósito de Deus. Sempre será a melhor alternativa. Sim. Quando eu me dedico a fazer o que compete a mim, ainda que eu não tenha, né, digamos que você não tenha um companheiro, né, um esposo faleceu, ou o esposo foi embora, não tente fazer aquilo que não compete a você, porque Deus te criou única. Uhum. Deus nos criou única. Sim. E nós somos criados como mulheres, né? Nós temos uma essência totalmente diferente do homem. Com certeza. E os filhos precisam disso. Eu sei também que é interessante na família a figura masculina, Paterna, isso. a figura paterna. Então, eu oriento você, e eu creio que é um conselho, né, tanto para nós, como para todas vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, que você coloque essa figura paterna, recorra a Deus, que Ele é o Pai perfeito. Ele é o pai perfeito. Se você não tem um esposo ao lado, né, para te ajudar naquilo que você precisa, não tente copiar para você ou assumir para você Esse a papel. responsabilidade de pai. Esse papel Pastora, não vai dar certo. e eu percebo que não é só esse papel de pai. A gente vê mulheres que estão tomando lugares das mães dos maridos. Elas não são mais esposas, elas querem ser mãe. Então ela faz na casa dela tudo aquilo que a mãe do marido fazia na casa dele. Identidade. Perdeu a identidade, mas ela perdeu a identidade por causa dos rótulos. Porque essa sogra, ou então a sociedade, ou até esse marido. Você só é Já boa veio- se você fizer se você- como eu fazia. Aí, Mariana e Isabel, a gente volta para Tecla. a mesma tecla. Nós vamos ser incisivas nisso. Sim, vamos falar Existem dessa. papéis. E nós não vamos poder mudar isso. Só que a Filha, gente... para funcionar bem, ela tem que funcionar dessa forma. Sim. A mulher assumindo o seu papel, o homem assumindo o seu papel, e aí constrói os dois juntos, aí vem os filhos, e eles vão juntos. Mas assumir enquanto o papel. essas mulheres não recorrerem ao Senhor, elas vão estar vivendo de rótulo, porque a nossa certeza. identidade só é construída nele. Exatamente. Não, O alicerce então eu quero da família está aqui. no propósito. No propósito. Na verdade, você precisa saber a sua identidade, para o que você foi gerada. Uma vez que você identifica para o que você foi gerada, você reconhece o propósito que você carrega. E reconhecendo o propósito que você carrega, por mais que você esteja cansada, você se tornará realizada, porque você nasceu para realizar isso. Então, se tem alguma mulher aqui nos ouvindo, eu já quero pegar esse gancho agora e quero perguntar para você: quais são os rótulos que você está carregando, que estão tirando de você, roubando de você o propósito que o céu estabeleceu para a sua vida? Quais são as sobrecargas que estão nessa mala das suas emoções que você precisa tirar hoje e dizer: Deus, eu preciso arrancar isso, eu preciso arrancar isso, eu preciso arrancar isso, eu preciso arrancar isso, para que eu possa entender para o que eu fui gerada. Eu quero que você faça hoje. Pega aí um papel, uma caneta, que você peça a Deus para te ajudar. Se você está ocupando alguma função que não lhe cabe, o céu nesse momento, através desse programa, através das nossas vidas, vai te auxiliar e dizer para você: você não foi gerada para isso. Você não foi gerada para ser mãe dos seus pais. Tem mulheres aqui que são mãe dos pais, e os pais são filhos E abre mão dos papel de filhos. esposa, né?
de esposa Pra para cuidar ser a mãe do pai e da Isso mãe. aí. Sabe que seria interessante, Mari, essas mulheres se imaginarem como um navio mercante à É deriva. isso aí. Eu tenho que me aliviar do peso. Você está à deriva, você é um navio. O que você vai abrir mão inicialmente? Isso aí. Qual é a primeira coisa que você pega e joga nesse mar para aliviar o peso desse navio? Qual é a sua prioridade a jogar fora? Qual é a primeira coisa? Porque Porque tem daí que- você vai descobrir a sua Porque prioridade. tem que saber Sim. o que para o navio não naufragar, e tem muita casa, muitos casamentos Verdade. quase naufragando. O navio está vindo a pique, pastora, porque tem muito excesso de muita informação. A pastora falou uma coisa maravilhosa aqui. Quantas mulheres que são mães dos seus pais e estão trazendo transtorno dentro do seu casamento, dentro da sua família. Mas seus E a- esposos, de- né? Qual o esposo que vai aturar isso? A mulher, a filha, toda hora cuidando do pai igual uma babá, né? Ah, missionária, mas eu amo meus pais cuidaram de mim a vida inteira. Amém, que ótimo. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, mas só que quem é pai nessa função? Mas tem que ser de maneira equilibrada. Tem que saber qual é o equilíbrio disso. Então, eu não sei, meu amor, não sei, meus irmãos, o que é que está em excesso, mas o navio não vai naufragar. Vocês creem nisso? Sim. Eu acredito que se Deus estabeleceu essa palavra nos nossos corações para estar liberando sobre a tua vida, é porque Deus está determinando nesse momento aí agora. Esse navio não vai naufragar. E não vai naufragar por quê? Porque hoje é o dia de você arrancar os excessos da sua vida. Sim. Tem um versículo que eu amo que diz assim: ele não nos revestiu com espírito de covardia, Sim, mas ele nos revestiu com espírito de coragem, amor e equilíbrio. exato. Eu amo esse O equilíbrio é versículo. tudo na vida. O equilíbrio é tudo na vida. Verdade. Então, se tem alguma coisa na sua vida que está em excesso, você tem que analisar. E tudo que Deus orienta para nós através da palavra dele, quer seja na estrutura familiar, até o cuidado com os Uhum. pais, né? O Senhor, quando fala sobre o casamento, ele diz para nós deixarmos Pai e mãe. pai e mãe. Uhum. Isso aí. É um deixar emocional, Não é abandonar, tá, geográfico, gente? não é abandonar, não é abandonar. É um deixar geográfico Sim. e um deixar emocional. Uhum. Sendo que você deixa, você forma a sua família, Isso aí. e aí, né, são históricos familiares diferentes, Sim. cada um vem com a sua bagagem, e aí precisa ter esse equilíbrio, exatamente o que a gente está falando aqui, para essa nova família que vai se formar. Uhum. E, não obstante uma nova família sendo formada ali, os pais continuam, a honra, nós vamos Com continuar certeza. cuidando, mas sem priorizar. A prioridade agora é É a É a fazer família. seu esposo e seus filhos. Sim. E quando essa prioridade ela é alterada, as consequências vão ser Pastora, fataais. isso é tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. A gente começou e nós vamos encerrar o programa falando dessa palavra, É verdade. que é a chave desse programa de hoje. Prioridade. Uhum. Tem quantas pessoas na vida cristã que estão em excessos, estão tendo sua vida particular, social, familiar destruída, porque elas querem carregar a igreja nas costas. Elas querem fazer todos os papéis da igreja. Ela prega, ela canta, ela lava, ela cozinha, ela E tá a no família tá banheiro, de lado. ela tá e a família está sendo destruída, mas por quê? Porque ela não entendeu qual é a prioridade. Mas a prioridade não é Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, mas buscar o reino de Deus é saber a sua identidade, é saber o seu propósito. Se você tem uma casa, se você tem um marido, se você tem um Esse é o seu filho, propósito. esse é o seu O propósito. primeiro propósito de Deus para nós é a nossa família. É a nossa Não família. adianta eu ser uma pastora maravilhosa na igreja e deixar minha família em O que falta. adianta ganhar O mundo inteiro entender essa e perder a sua alma, a sua família, a sua salvação. E eu não vou ser respaldada, Não, porque a minha não tem própria princípio. família vai dizer, ué, você prega isso, você ensina isso, mas na casa você não faz. Quantos homens e mulheres também, porque as mulheres entrou nessa era do feminismo, né? De ser a autoempoderada por conta dos rótulos, dos títulos que a sociedade. Gente, a sociedade, ela embute isso na gente, que a gente tem que ter, que a gente tem que ser essa mulher, né? E aí ela vive pro trabalho. Sim. Ela vive, ela não. Ela... E isso, Mari, está destruindo muitos casamentos. Nós não íamos entrar nesse tema, mas cuide do seu casamento como se fosse algo muito valioso, porque ele é. Quando o divórcio entra dentro de uma família, você coloca outras pessoas na vida dos seus filhos. E a gente não sabe qual é a Quem índole são dessas essas pessoas. quem são É essas verdade. pessoas. Então, priorize o seu casamento em primeiro lugar. Porque se você tiver um casamento saudável, uma comunicação saudável com seu esposo, pode ter certeza que seus filhos estarão num lar saudável. Com E outra certeza. coisa, Isabel, você vai Uhum. passar para os seus filhos
exatamente esse ensinamento. Eles vão vivenciar isso. Sim, A prioridade da minha mãe é cuidar do meu meu pai. marido Com e depois de certeza. nós. isso aí. Porque é uma hierarquia que Deus estabeleceu. Com Nós não certeza. podemos mudar isso. Não podemos. Porque quando nós alteramos, qualquer que seja a estrutura, né, que a Bíblia fala, principalmente a estrutura familiar, nós vamos inverter os papéis. Sim. Papéis invertidos, consequências danosas. Vida pra toda a família. disfuncional. Existem muitas mulheres que sonharam muito com a maternidade. E quando esse filho chega, elas não conseguem mensurar esse amor, né? E acabam deixando o casamento em segundo plano e dando uma atenção exclusiva e Exclusiva, total é para aquela criança. Mas a gente tem que entender uma coisa. Óbvio que tem um momento da vida da mãe que ela realmente está para aquela criança porque ela é totalmente dependente. Mas a gente tem que observar, os filhos vão, quem fica é o marido. E sabe o que Fica acontece? fio. E sabe o que acontece hoje em dia? Os filhos se vão, a mulher olha para o marido olha para a mulher Não e se reconhece. Conhece. Não se reconhece. não se Eu reconhece. passei por essa experiência, né, do ninho vazio, e graças a Deus eu posso dizer, estou aí há 47 anos casada, que nós não sofremos isso. Por quê? Porque houve uma construção desde o início. Sim. Os filhos foram importantes, são bênçãos, mas cada um dentro da sua posição. E- Eu não idolatrei nenhum filho, Isso aí. eu não deixei de amar e de cuidar do meu marido e dar a ele a importância que ele tem como sacerdote, como esposo, como aquele que provê tantas coisas, não só o material, mas cuidei dos meus filhos. Mas, na verdade, pastora, o que a gente precisa ter um entendimento é que a maternidade não destrói o meu papel de esposa. E o meu papel de esposa não pode destruir a minha Verdade. maternidade. Então, quando a gente tem um É algo equilíbrio, equilibrado. Sim. é uma coisa É. que se encaixa na outra. Verdade. Isso é uma ação que vai se encaixando. Então, a gente vê que o excesso de muitas coisas e de muitos rótulos e de muita perfeição está fazendo com que a gente deixe de ser verdadeiro no Senhor. E a gente não tá vivendo a palavra, Mari, porque eu Não. sou muito. Eu falo, se tá escrito, ele tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não pode ser diferente. Não pode. Verdade. Se a Bíblia diz que ele te capacitou com equilíbrio, o equilíbrio tá aí. É isso aí. Você só precisa pegar e se apropriar do equilíbrio, né? Se a Bíblia Colocar diz. em evidência aquilo que já está escrito, Exatamente. que já está ali, claro, e objetivo para a gente Uhum. colocar em prática. E é interessante, Mariana e Isabel, porque essa vivência a gente vai aprendendo ao longo da Maturidade, É, experiência. claro que quando, por exemplo, quando eu me casei há 47 anos atrás, eu não pensava tudo que eu penso hoje. Uhum. A experiência vem ao longo da vida. Mas você já tem que ir para o casamento com essa visão. Uhum. E como eu casei na igreja, entendendo bem a palavra de Deus, então eu nunca deixei meu marido em segundo plano. Eu tive Não. 4 filhos. E eu vou falar, gente, é testemunha. deixei. Né? O pastor Verdade, é todos os para todos os lugares. lugares. Sim. Então, não é algo fictício, não é um personagem, Não. não é algo que a gente. Ontem na rádio, né? No debate, nós estávamos falando e a convidada falou assim, pastora, eu tenho vocês como nossa referência. Coisa linda. Por quê? Não estou me colocando aqui como um exemplo. Ah, pastora, não é isso. Mas é que nós construímos ao longo da nossa vida com as nossas questões, com as nossas demandas, com os nossos Tá se colocando como exemplo, com as pastora. nossas tempestades. Quantos anos de casado? 47. Ah, pelo amor de Deus, se isso não é ter exemplo, Mas aí, Mari, a gente aprendeu errando, claro. consertando, entendeu? Equilibrando. Isso. Ó, desequilibramos nisso, isso aqui não ficou bom, vamos consertar. Essa é a vida de um Eu casal. mesmo, esse ano, eu vou tomar uma atitude que durante 15 anos de casada eu ainda não tinha tomado, que é de viajar, né, em família no Natal e no Ano Novo. Algo que meu marido a vida inteira, o tempo todo de casamento, queria, mas eu ainda não havia conseguido cortar o cordão umbilical. E aí tem que pensar, isso não é nada para quem está de fora, verdade. mas para mim é algo grandioso. Mas eu entendi isso, que a prioridade hoje é ele e agradar a ele. E às vezes você quer tanto agradar terceiros, quartos, quintos, quem está fora, uma sociedade, e você não consegue priorizar para você aquilo que verdadeiramente é prioridade. Então eu não sei quais são os excessos do que você tem vivido, eu não sei o que é que deixou de ter prioridade na sua vida, mas nós queremos declarar isso, né?
agora sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Talvez alguém que está aqui nos assistindo está vivendo um tempo de doença familiar por conta de não ter esse equilíbrio na sua vida, na sua casa, né? Ou quem sabe é uma esposa, é uma filha, é uma mãe, é uma sogra, né? Que está tentando aí, missionária, mas eu só quero que minha filha seja feliz. Mas talvez tomando atitudes erradas. Vamos trazer esse tema, hein? Vão trazer, Fala sobre importante, sogra. O entendeu? papel da sogra é muito importante. E aí, ela foi equilibrada. trazendo danos aí à vida do conjugal, né? Do seu familiar. Então, eu não sei qual é a área que Deus precisa agir. Mas o que eu sei é que o Deus que cura está aqui. O Deus que sara está aqui. O Deus que liberta está aqui. E ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está aí também. Porque enquanto ele está movimentando a ação aqui, ele entra aí agora e vai colocando um ponto final naquilo que te causa dor, naquilo que traz causa à tua vida, ao teu casamento, à tua relação com alguém na tua existência. Eu não sei o que é, eu não sei o que você precisa jogar fora, né, Isabel, desse navio. Eu não sei qual Jonas está pesando aí dentro. Mas o que importa é, tu não pode esperar entrar dentro da baleia, né, pastora? Para se arrepender. E não vai deixar o navio vir a pique, né? Os marinheiros ficarem desesperados, puxando o cabelo, porque você não acordou e disse: eu sou o problema desse navio. Eu sou a solução também desse navio. Porque eu decidi viver o propósito de Deus. Eu decidi ouvir a direção de Deus. Eu decidi colocar Deus como minha prioridade e a sua justiça. E a partir de agora, as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa hora. E eu quero pedir à pastora Isabel para que ore pela sua vida. Que enquanto ela estiver entoando essa oração, esse clamor e essa quebra de destruição de cadeias, a ação de Deus vai entrando aí. Os bloqueios vão ser quebrados, os grilhões e as amarras que te impedem de viver uma vida saudável, sem sobrecarga, sem tanto cansaço, sem tanta fadigação, sem tanta murmuração, mas voltando o seu olhar em agradecimento e gratidão por tudo aquilo que você já alcançou e por tudo aquilo que você também há de alcançar, em nome de Jesus. Pai, nós aqui estamos em concordância. Nós queremos, Senhor, Amém. declarar a sua bênção sobre a vida e sobre o casamento dessas pessoas que estão assistindo esse programa. Porque o propósito que o Senhor tem é melhor, é maior. Tu queres o bem-estar da família, tu queres o bem-estar, Senhor, do casal, tu queres o bem-estar dos pais com os filhos. A tua palavra fala sobre isso. E nós declaramos a tua bênção. E declaramos também, Senhor, que tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está desarrumado, tudo aquilo que está desequilibrado, Amém, que o Deus. teu Espírito Santo venha agora sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem, sobre a vida, Senhor, destes filhos, desta família, e que o teu Espírito Santo comece a arrumar a casa, Amém. a colocar esta casa em ordem, porque o primeiro passo, Senhor, eu creio que essa pessoa já deu, é estar ligada neste programa, é estar atenta e estar reconhecendo que ela precisa de ajuda. Que ela está, Senhor, vivendo, sim, um desequilíbrio familiar, um desequilíbrio conjugal. Meu E o Deus. Senhor quer o melhor para nós. Eu posso dizer, Senhor, nós podemos dizer, porque temos experimentado isso, que a tua bênção chegue, Senhor, em cada lar nesta hora. E que o Senhor comece, Senhor, a trabalhar e a fazer a mudança que é necessária. Aleluia, E que a tua bênção, ela seja notória na vida dessas famílias e que haja testemunho para a glória do teu nome. Nós declaramos famílias saudáveis, famílias curadas, mulheres saradas, mulheres curadas, Aleluia. casais vivendo em harmonia. Aleluia. Como a tua palavra diz, que o lar precisa ser como um jardim onde o Senhor tem liberdade de passear. Que a tua bênção alcance esta família. É o que nós declaramos nesta hora, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Que você fique conosco para o próximo programa. Ative aí o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Beijo!